Olá! Hoje eu vou falar do Canvas, uma nova metodologia para analisar modelos de negócios. Não confunda com o Canva, que é uma ferramenta de design. O livro Business Model Generation, Inovação em Modelos de Negócios, onde o Canvas é apresentado, é um dos livros mais importantes sobre gestão de empresas do século XXI. Essa metodologia contagiou o mundo todo, que viu pela primeira vez uma solução para substituir o tão ultrapassado plano de negócios clássico. Aquele de 1000 páginas que a maior parte dos empresários não tem ou pagam alguém para fazer e nunca mais usam. O plano de negócios é fundamental no início de uma empresa, mas ele devia fazer parte do dia a dia também. Ele é importante para testar o modelo de negócio, dar uma visão de mercado e organizar sua operação de forma mais clara, onde todas as variáveis mais importantes da empresa estão organizadas, para dar suporte estratégico para a operação. A maior vantagem de fazer um plano de negócios é testar as premissas do seu modelo de negócios. O modelo de negócios é a forma como você cria o valor e entrega em troca de uma remuneração. Já o plano de negócios é mais abrangente. Ele analisa também a concorrência, o mercado e muitas outras variáveis. O que o Canvas fez foi propor uma forma de concentrar toda a energia no que mais importa, que é trazer um mapa visual e modelável do modelo de negócios para facilitar a visualização no dia a dia. Pense em um filme de época. O rei e os conselheiros estão em volta de uma mesa, com um mapa, discutindo as opções estratégicas para vencer uma batalha. O Canvas é exatamente isso. Ele transformou um documento escrito enorme em um mapa como o dos filmes. Acho que é por isso que todo mundo amou, é bem Game of Thrones. Agora imagina você e sua equipe fazendo uma reunião estratégica lendo um PDF de 80 páginas. Qual a possibilidade de vocês usarem esse documento para relacionar áreas, para ter insights e tudo mais? Zero. O plano de negócios vai continuar engavetado. Uma ferramenta estratégica faz muita falta, porque é ali, inserindo todas as variáveis do modelo de negócios, que a gente vai enxergar as oportunidades, os erros de cálculos e os obstáculos. E essa metodologia, ela atende a essa necessidade de forma muito prática. Ao invés de um plano super elaborado, quase um livro, o Canvas é uma grande tabela. É um painel onde a gente vai inserir post-its ou frases curtas. E essa tabela visual vai te dar apoio real para as decisões estratégicas do dia a dia, que é o objetivo principal de um plano de negócios, É um mapa para você entender as partes que compõem o seu negócio, para ver se ele é viável, onde ele está fluindo, onde as premissas estavam meio erradas e por aí vai. Quem não tem um mapa, passeia ao acaso, ou vai tentando descobrir o caminho por tentativa e erro até esbarrar ou não com o objetivo. Mas quem tem um mapa não se perde com uma área da empresa e esquece as outras. Porque o mapa ele mostra os desafios e as relações fundamentais para você alcançar o seu objetivo, entende? Como eu falei lá no módulo Eu Empreendedor, a gente tem a mania de olhar para o lado que a gente mais gosta de resolver, ou a área que está em crise, E nem sempre é o que vai te entregar mais resultado, como você espera. Nós brasileiros, a gente carrega na nossa cultura a habilidade do improviso. A gente não é um povo que planeja, a gente é um povo que reage, que se vira, que improvisa muito bem. E essas características são muito boas, Por um lado, e a gente faz milagres com ela. O nosso carnaval é um bom exemplo, onde a organização é caótica, arriscada e no dia o show é grandioso. Mas o mundo girou 3 vezes e a competição vai tirar do mercado quem não fizer melhor. Afinal, a internet derrubou as barreiras e o modo como outras culturas fazem a gestão das suas empresas está influenciando o mundo todo. O conhecimento não é privilégio de alguns empresários, Pode acreditar que em muito pouco tempo uma onda de profissionalização e de modernidade vai empurrar todo o mercado. E você precisa conhecer o Canvas para que ao invés de ser atropelado por essa onda, você seja uma força que impulsione esse movimento. Esse livro é muito inovador, não só pela metodologia Canvas em si, mas ele tem uma proposta e um design muito diferente. Olha a capa do livro. Você está segurando um livro para visionários, inovadores e revolucionários que se esforçam para desafiar os modelos de negócios ultrapassados e projetar os empreendimentos de amanhã. Este é um livro para Business Model Generation, Inovação em Modelos de Negócios, escrito por Alexandre Osterwalder e Yves Spigner, co-criado por uma incrível multidão de 470 praticantes em 45 países. Projetado por Alan Smith,
The Movement. O livro foi escrito com a colaboração de 470 empresas voluntárias, que usaram o Canvas para testar a metodologia e contribuíram com as suas observações e exemplos. Tá vendo? Eles não jogaram uma ideia vazia no mercado. Eles colocaram à prova com diferentes culturas. Quando eles distribuem o conhecimento e dividem sua criação com outras empresas, ao invés de terem medo do risco de dar a ideia para o inimigo, eles criaram algo grandioso que beneficiou todo mundo. O livro também é diferente no design. Começa pelo formato, ele abre na horizontal. Acho até bem ruim isso, ele não fica bem na prateleira. Mas o design das páginas internas são sensacionais. Eu amo esse livro. Eu vou mostrar para vocês as primeiras páginas porque vale muito a pena para vocês verem como ele é por dentro. E foi assim, com essa cara de moderno demais para levarem a sério, que ele foi adotado por milhares de empresas, das mais tradicionais às mais inovadoras. E por quê? Porque funciona, porque é inovador e resolveu o problema importante de milhares de empresas que sofriam na produção de modelos de negócios e não usavam de forma estratégica no dia a dia. Vamos lá? Antes de seguir, quero que você imprima ou reproduza em um papel a tabela que eu inseri no material extra para você baixar. Assim, conforme eu for explicando cada componente, você já pode ir rabiscando na sua tabela o seu modelo de negócios. Essa é a tabela base do Canvas. O ideal é que esse board seja bem grande, porque você vai escrever toda a operação da empresa nessa tabela. Geralmente usamos post-its, mas pode ser um quadro branco, que possa escrever e apagar para mudar sempre que quiser. Eles separaram o modelo de negócios em 9 componentes, que mostram como a empresa pretende criar valor, entregar e ser monetizado. Essa tabela cobre as 4 principais áreas de uma empresa: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade econômica. Nós estamos muito acostumados a empreender sem um plano de negócios, né? Mas isso não significa que ele não exista no modo mais rudimentar e intuitivo, porque por mais despreparado que o empresário seja, ele imagina quem seja o seu cliente, ele calcula o quanto gasta para produzir, sabe que precisa vender mais caro e vai administrar bem ou mal essa premissa, mas com alguma conta inicial, alguma premissa básica ele tem. Alguma forma de vender ele inventou. Então, essa tabela é muito útil para nos ajudar a passar essas premissas improvisadas de forma bem simples para um board estratégico que traz a atenção para esses 9 componentes, que são fundamentais para o sucesso de uma empresa. Essa metodologia foi feita para o mundo VUCA, que precisa lidar com a mudança constante. Essa cara de mapa estratégico de filme antigo é muito útil para discutir, mudar, pensar e repensar de forma criativa sobre essas áreas. Vamos lá? Essa tabela foi muito bem pensada e agrega conhecimentos de várias áreas. A divisão dos componentes foi separada de acordo com o nosso cérebro. Do lado esquerdo, o nosso lado lógico, estão as áreas de eficiência. E do lado direito, no nosso lado emocional do cérebro, estão as atividades de valor. No centro do tabuleiro, nós temos o que é a nossa missão, né? O que a gente entrega para a sociedade? Por que valemos a pena? No lado esquerdo, temos os 3 componentes de eficiência, que é o como a empresa entrega esse valor, que são as atividades-chave, os recursos principais e as parcerias principais. No lado direito, temos o para quem, com 3 componentes: segmento de clientes, canais e relacionamento com clientes. E para sustentar a cadeia produtiva, nós temos 2 componentes: a estrutura de custos e as fontes de receita, que analisam o quanto esse empreendimento é viável, o quanto fatura, quanto custa para operar. Vou explicar cada um desses componentes e você vai rascunhando aí no seu Canvas. Se precisar, pausa, volta, pergunta aqui nos comentários que eu tô aqui para te ajudar. O livro começa pelos clientes. Acredito que seja porque todos os outros componentes vão ser referentes a cada um dos tipos de segmentos de clientes. Você vai entender logo. Vamos começar. Segmento de clientes. Para quem estamos criando valor? Quem são nossos consumidores mais importantes? Nessa área, você vai escrever os segmentos de clientes que a sua empresa atende. Você pode ter um ou muitos segmentos de clientes. E o que vai definir esse agrupamento? Vou dar alguns exemplos. Se existe uma oferta diferente para atrair 2 grupos diferentes, você tem 2 segmentos. Por exemplo, bolos para casamentos e bolo para festas. Os vestidos de noiva e vestido para mães e madrinhas. Se esse é o seu caso, você tem 2 segmentos de clientes, porque a oferta de valor para eles não é a mesma.
Nesse caso, você também pode segmentar por nichos, determinar perfis de clientes para aumentar a entrega de valor para eles. Se o canal de distribuição precisa ser diferente, você tem um outro segmento de clientes. Por exemplo, as empresas de mobiliário. Eles têm um canal de comunicação com decoradores e outro com cerimoniais e casais. O simples fato de inserir os post-its separados nessa tabela de clientes vai fazer com que você pense na sua oferta de valor e comunicação e atendimento e tudo mais considerando cada um dos seus segmentos. E a operação do dia a dia vai se beneficiar desse olhar estratégico. Também separamos os segmentos quando determinados grupos de clientes estão dispostos a pagar por aspectos diferentes da oferta. Por exemplo, uma empresa de fotografia que faz, além do seu trabalho padrão, somente álbum de casamento para os casais que contrataram outro fotógrafo. Ou empresas que vendem os insumos que sobram do evento, como as madeiras dos toldos, restos de tecido, não sei mais o que. E tem segmentação clássica que agrupa clientes pela lucratividade da oferta. Existem propostas diferenciadas para perfis de renda? Então você precisa anotar essa segmentação também. E existe também, o que não é o nosso caso, o mercado de massa, que serve para os eletrônicos e outros serviços onde a proposta de valor, o atendimento e tudo mais é o mesmo, porque as necessidades de todos os clientes são as mesmas. Ao colocar os tipos de clientes no quadro, você vai ter uma visão panorâmica da relação dele com todos os outros componentes e vai poder avaliar estrategicamente cada segmento. Você vai perceber quem precisa de atenção, quem é o carro-chefe, quem vale ser retirado da operação ou modificado e por aí vai. Vamos para a segunda área. Proposta de valor. Que valor entregamos ao cliente? Qual problema estamos ajudando a resolver? Que necessidade estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de clientes? Na proposta de valor, você não vai colocar o nome do seu produto. Lembra da missão, visão e valores? É com base na sua ampla missão que essa proposta é descrita. Para ajudar a escrever essa proposta de valor, pensa no motivo pelo qual os clientes te escolherão. Por exemplo, no Canvas do Case-me, a gente não escreveu que é um portal de casamento. A gente escreveu as nossas ofertas de valores relacionadas a cada segmento de clientes. Então, nessa área, a gente tem 10 post-its. O primeiro é curadoria isenta, seguido de conteúdo técnico, que são valores tanto para o segmento de noivas como de fornecedores. Já o adiantamento de recebíveis, por exemplo, é um valor apenas para os fornecedores. Uma loja de aluguel e venda de vestidos de noiva poderia ter como proposta de valor oferecer vestidos de estilistas internacionais de forma prática e economicamente viável. Uma empresa de bolos pode ter como proposta de valor a personalização. As ofertas de valores geralmente estão ligadas a novidades ou alguma diferenciação, ou no desempenho, na personalização. Uma oferta pode ter o seu valor no design, no status, no preço, na facilidade de uso, na segurança. A gente já falou disso no vídeo passado, né? Em como aumentar a oferta de valor. Então, é aqui que você vai botar tudo que você imaginou no vídeo passado. Uma dica boa que eu posso te dar é que se você é como o Case-me, que tem mais de um segmento, vale a pena trabalhar com cores diferentes para cada segmento de cliente. Assim você vai ter uma observação mais clara do que em cada área se relaciona com cada segmento. Eu coloquei o Canvas do Case-me nas atividades extras para você ver como é que a gente faz por aqui. Vamos ao terceiro componente, canais. Através de quais canais nosso segmento de clientes querem ser conectados? Como os alcançamos agora? Como nossos canais se integram? Qual funciona melhor? Quais apresentam o melhor custo-benefício? Como estão integrados à rotina dos clientes? Os canais são os meios pelos quais você se comunica, vende e entrega o valor para os clientes. Os canais podem ser próprios ou de parceiros. Se você tem um site para divulgar o seu trabalho, esse é um canal próprio. Mas se você faz uma parceria com outro fornecedor para promover o seu produto, né, para as noivas dele, esse também é um canal, mas é um canal de parceiros. Para você descrever bem os seus canais, pense nessas 5 fases. Conhecimento. Como aumentamos o conhecimento sobre os nossos produtos e serviços? Avaliação. Como ajudamos os clientes a avaliarem a proposta de valor da nossa organização? Compra. Como permitimos aos clientes comprar produtos e serviços específicos? Entrega. Como entregamos uma proposta de valor aos clientes? Pós-venda.
Como fornecemos apoio pós-venda aos clientes? Os canais, junto com o próximo segmento, que é o relacionamento com clientes, são peças-chave para o crescimento da sua empresa. É comum alguns setores atingirem um certo grau de maturidade, que nivela os bons fornecedores e traz uma certa hegemonia. E o que desempata e tem ganhado o cliente hoje em dia já não é só um diferencial no produto ou serviço, mas o atendimento e a experiência desse cliente. O que estão dizendo por aí é que, no final das contas, todas as empresas hoje em dia são de serviços, porque o atendimento ao cliente é um dos setores mais importantes para o sucesso de qualquer empresa. Não deixe de mensurar quais canais são mais eficientes em relação ao seu custo. Ao relacionar todos os canais, você pode trazer consciência para cada um deles e focar nos canais que mais gerem resultado. Vamos ao próximo componente: relacionamento com clientes. Que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos de clientes espera que estabeleçamos com eles? Quais já estabelecemos? Qual o custo de cada um? Como se integram ao restante do nosso modelo de negócios? O relacionamento com clientes está intimamente ligado aos canais, mas não confunda essas duas áreas. Nós cometemos esse engano. Eu tinha lido o livro, já tinha aprendido a desenhar o Canvas no Empretec e achei que tinha entendido super bem. Não tinha nem dúvida. E quando eu e Bia a gente foi fazer o Canvas do Casme, a gente errou feio nessa parte. Tivemos dificuldade de separar esses dois universos. Mas agora a gente acha que a gente não erra mais. O relacionamento com o cliente deve ser desenhado de acordo com a maturidade dessa relação. Então, pense em como será esse relacionamento nas 3 fases. Como será no momento de conquistar o cliente? Como será a relação para manter esse cliente? E depois a gente tem que pensar em como ampliar a relação para vendas futuras. Mas a resposta que a gente tem que dar para essas 3 fases é: como será esse relacionamento? Será através de uma pessoa treinada para fazer uma assistência pessoal, por um profissional especializado, ou será automatizada, onde o relacionamento é self-service? Você oferece uma dedicação exclusiva ou seu relacionamento é através de comunidades? Por exemplo, um sistema self-service que ajuda muito no relacionamento com os clientes nos sites são os FAQs, das perguntas frequentes. Existem sites de mobiliário para casamento e objetos decorativos, onde você consegue fazer o pedido completo pelo site e esse atendimento inicial é 100% automatizado. Mas o próximo passo pode ser feito por uma assistência pessoal, para confirmar o horário da entrega e combinar os detalhes com o decorador. E a venda futura pode ser melhorada através das comunidades próprias, ou em redes sociais. O relacionamento com o cliente é o como e o canal é o por onde. Fechamos os componentes da experiência do usuário e vamos entrar nos elementos da estrutura financeira, que são as fontes de receita e estrutura de custo. Mas para seguir a ordem do livro, eu vou explicar as fontes de receita e a estrutura de custo será o último dos 9 segmentos. Vamos às fontes de receita. Quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles pagam atualmente? Como pagam? Como prefeririam pagar? O quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita? Lembra no vídeo passado que eu falei das formas de valor? É aqui que você vai anotar as formas que você encontrou de receber valor pelo que sua empresa entrega. É importante você relacionar cada fonte de receita com cada segmento de clientes. No exemplo que eu dei do fotógrafo, as fontes de receita seriam cobertura fotográfica do casamento e venda de álbuns. Uma floricultura pode ter uma fonte de receita com eventos e outra com entregas direto para o consumidor. Então, pense nas possibilidades de fontes de receita. Não fique acomodado com o que você já tem. Pense em como transformar seu valor em algo para clientes com planos de assinaturas ou venda de consultorias, produtos digitais, mas sempre observe o retorno sobre o investimento. Esse quadro serve exatamente para você ter uma observação de cima para entender quais fontes de receitas são mais rentáveis em relação aos seus segmentos de clientes. Eu coloquei nas atividades extras a página 33 do livro, que tem uma tabela sobre precificação que vale a pena dar uma olhadinha. É bem legal. Agora vamos falar do que sua empresa precisa para entregar o valor. Recursos principais. Que recursos principais nossa proposta de valor requer? Nossos canais de distribuição, relacionamento com clientes, fontes de receita. Aqui você vai escrever as coisas mais importantes para sua operação.
o que você precisa ter ou contratar para que você produza, venda, se relacione e entregue a sua proposta de valor. Nessa área entram tanto os recursos próprios, como os alugados ou terceirizados, e também os recursos adquiridos com parceiros-chave. Por exemplo, uma decoradora pode delegar a sua necessidade de produzir arranjos de flores para um parceiro-chave, ou contratar um florista para trabalhar na empresa, ou contratar freelas conforme a demanda. Um cerimonial pode delegar o RSVP dos clientes para uma outra empresa especializada, né? Ou contratar e treinar alguém para fazer. Uma empresa de mobiliário vai precisar de um galpão para guardar os móveis e vai ter que decidir se vai comprar os caminhões, né, para a entrega dos móveis ou se vai procurar um parceiro-chave para fazer essa distribuição. O mesmo acontece para todos os serviços e produtos que precisam de frete, né, como um dos recursos principais. Os recursos principais de uma empresa são blocos de necessidades, que podem ser físicas, né, como local de trabalho, fábricas, ferramentas, equipamentos, sistemas, caminhões e mil outras coisas. Mas as pessoas também são recursos principais, o famoso RH. Toda empresa é feita de pessoas e você precisa definir quais necessidades serão atendidas por quais profissionais. Existem também os recursos intelectuais, né? Quando uma empresa precisa de uma patente, ou uma certificação, ou uma marca. As profissões estão mudando tanto porque a complexificação do mundo está exigindo que a gente amplie nosso repertório de conhecimento para se destacar nesse mundo competitivo. Então, ao invés de você pensar no nome da função, pense de forma mais ampla, assim, nas características necessárias. Quais os recursos principais que você precisa das pessoas para realizar a sua operação? O próximo componente são as atividades-chave. Que atividade-chave nossa proposta de valor requer? Nossos canais de distribuição, relacionamento com clientes, fontes de receita. Nessa área, você vai descrever as principais ações necessárias para a sua operação. Diferente dos recursos principais que acabamos de ver, aqui você vai focar no que precisa ser feito para o seu modelo de negócio funcionar e não no que ele precisa, né, ter como outro. As atividades-chave se dividem em 3 categorias. As necessidades de produção, que são as necessárias para a fabricação e entrega, né, de algum produto. Tem as atividades-chave, que são as resoluções de problemas, como as consultorias, escolas, hospitais, cinemas, todas as atividades que prestam serviços. A maior parte das empresas que trabalham com casamentos resolvem algum problema, desempenham alguma função que depende de gerenciamento de conhecimento e treinamento contínuo, que são característicos de atividades de resolução de problemas. E tem as atividades que são plataformas, negócios criados para que clientes façam uso de um sistema projetado para interagir sozinho com o usuário. Nesse caso, a oferta de valor será entregue por um sistema, então as atividades-chave não serão focadas na entrega do valor. Elas serão concentradas na manutenção e inovação da oferta e serviço de atendimento ao cliente. Parcerias principais. Quem são nossos principais parceiros? Quem são nossos fornecedores principais? Que recursos principais estamos adquirindo dos parceiros? Que atividade-chave os parceiros executam? Essa área é muito importante porque influencia muito a estrutura de custos que veremos a seguir e é fundamental para o incremento da qualidade na entrega de valor da sua empresa. Nas parcerias principais entram os fornecedores que suprem as principais necessidades que não são atendidas pela própria empresa, como todos os fornecedores de insumos e serviços terceirizados para a produção, né? É praticamente impossível uma empresa não precisar de parcerias estratégicas. A complexificação do mundo VUCA demanda tanto conhecimento e tantas funções que é muito difícil e pouco eficiente sua empresa sobreviver sem parceiros principais. Por exemplo, uma confeitaria que vende tortas, ela não vai fabricar também a embalagem para viagem. Não faria o menor sentido ela ter também uma fábrica de embalagem para suprir uma demanda, né? Então ela procura um parceiro. Algumas operações têm uma produção que depende muito dessas parcerias, né? As que fornecem os insumos fundamentais, como as áreas de alimentos e bebidas, decoradores, floristas. Então é muito importante descrever todos esses parceiros principais para que você esteja sempre consciente em busca da melhor parceria. As parcerias principais podem ser alianças entre empresas complementares, como floristas e decoradores, ou empresas que alugam objetos decorativos e os buffets e bares. Os assessores e cerimoniais são muito comuns nessa área do Canvas, né, de quem trabalha com casamentos, por exemplo.
Mas também podem existir parcerias estratégicas entre competidores, quando eles se ajudam em alguma etapa do processo. Por exemplo, dividindo o galpão ou terceirizando excesso de produção. Uma parceria que pode ser também na indicação de clientes, como quando uma das empresas não pode atender, e por aí vai. Você só deve colocar nessa tabela as parcerias estratégicas. Não precisa colocar toda e qualquer parceria, porque senão você vai colocar telefonia, internet, posto de gasolina, aí entra até marido, mulher, filho, né? Então, pense no que influencia diretamente a entrega da proposta de valor. Cuida da sua rede de fornecedores e parceiros, porque as parcerias principais são importantes para otimizar, agregar valor, diminuir custos e riscos da sua operação. Portanto, mantenha a atenção nessa área, que ela pode ser um grande diferencial competitivo. Estrutura de custo. Quais são os custos mais importantes em nosso modelo de negócios? Que recursos principais são mais caros? Que atividades-chave são mais caras? O Canvas é uma forma simplificada para a visualização estratégica do modelo de negócios. Portanto, a estrutura de custos deve ser colocada aqui de forma ampla, só para manter a premissa econômica da empresa no foco da atenção. Liste os principais custos fixos e variáveis da operação. Uma forma simples de fazer isso é observar as áreas já preenchidas dos recursos principais, atividades-chave e parcerias principais, onde você vai achar todos os custos importantes para a sua empresa. Pense na sua estrutura física, no aluguel do espaço, nas pessoas que ajudam na operação, nos insumos que você precisa para criar sua oferta de valor e em todos os custos de promoção, venda e distribuição do seu produto ou serviço. Essa parte inferior do Canvas vai ter que fazer sentido para sustentar toda a operação. Você não pode pensar somente na receita e desligar a atenção do custo ou o contrário. O Canvas é uma ferramenta poderosa porque ele te dá essa observação panorâmica. Ele coloca todas as cartas, para você pensar em como equilibrar todas essas áreas. Por exemplo, se você está em crise e não está vendendo como precisa, a resposta vai estar em descobrir qual área vai te levar mais rápido ao resultado positivo. Pode vir do ajuste com uma parceria principal ou na própria proposta de valor. Diminuir custos nem sempre é a saída para o aumento da lucratividade. Talvez a melhoria dos recursos principais ou reformular as atividades-chave sejam a solução. Na minha opinião, o maior valor do Canvas é trazer uma ferramenta perfeita para o mundo VUCA, que abarca esse caráter volátil, onde as premissas devem ser mudadas, repensadas o tempo todo. Eles conseguiram colocar a complexidade em um board estratégico que ajuda a gente a visualizar as incertezas, testar e lidar com elas, Essa forma de pensar na estratégia é flexível e atende também à ambiguidade de hoje em dia, Onde o mundo exige uma profissionalização, mas a inovação pede um certo grau de informalidade, E esse espaço para o improviso. E o Canvas, ele não serve só para desenhar o seu modelo de negócio. Você pode usar o Canvas para projetar uma disrupção no seu negócio ou para analisar um concorrente. Muitas empresas usam o Canvas para fazer uma análise de mercado, para estudar a viabilidade de uma outra proposta de valor para sua empresa e muitas outras coisas. Não deixe de fazer o seu Canvas. Essa é a metodologia estratégica onde o caótico e a ordem convivem para apontar as saídas e oportunidades para você lidar com essas mudanças, e exigências desse novo mundo que só está começando a rodar. Um beijo e até o próximo vídeo.